Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu podcast da semana. Hoje um dia muito especial. Eu estou aqui com o Vinícius, Dr. Vinícius, secretário de Transporte da cidade de Campinas. Mas antes de apresentar o Dr. Vinícius, nosso secretário de Transporte, quero fazer a minha autodescrição. Meu nome é Danilo Palma, o meu sinal é esse, é uma letra D com uma palma. Eu estou de camisa branca, sou negro, cabelo curto preto e eu estou aqui num cenário do podcast na Ridger Comunicação, aqui no Swiss Park, nos nossos estúdios. Seja bem-vindo, secretário, seja bem-vindo, Dr. Vinícius, obrigado pela tua participação, pela tua presença. Bom ter você aqui com a gente, secretário. Eu agradeço a você, viu, Danilo, no cenário aqui que a gente está no cenário do podcast Danilo Palma. Muito obrigado por essa oportunidade. É um prazer para mim estar aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Posso pedir para o secretário fazer a autodescrição? Pode sim. Pode? Pode fazer, então. Faz sua autodescrição para o pessoal que está em casa. Eu sou Vinícius Riveretti, estou secretário de Transportes da cidade de Campinas. Tenho 1,80 de altura, sou branco, cabelo curto e é isso, acho que é isso. Óculos. O óculos é verdade, óculos e... mais alguma? Barba. Tô sem fazer a barba, então tô com um pouquinho de barba aqui. E é isso. Dou bastante risada, vocês vão ver meu... então não... vai ser um podcast divertido. Gente, vamos falar de políticas públicas, vamos falar sobre transporte público, vamos falar sobre muita coisa boa, né? O Vinícius já falou, não me chama de doutor Vinícius, nem de secretário. Por favor. Então eu já vou começar esse podcast chamando só de Vinícius, tá bom? Por favor. O Rafael tinha falado para chamar de Vini. Não, mas aí não, também não, né? Não, né? Vinícius é melhor, Vinícius é melhor, né? Vamos deixar como Vinícius, então. Vinícius, fala um pouquinho pra gente, conta um pouquinho da tua história, um pouquinho de como que o Vinícius chegou hoje como secretário de transporte de uma cidade tão especial como Campinas, uma das maiores metrópoles do Brasil e uma das principais do estado de São Paulo, uma das principais cidades do estado de São Paulo. Transporte público em Campinas é coisa séria, né, Vinícius? É uma coisa muito séria. E quando a gente fala de transporte público com acessibilidade, é mais sério ainda. Com certeza. Conta um pouco pra gente da trajetória do Vinícius, como que o Vinícius saiu de advogado, virou secretário de transporte em Campinas. Danilo, mais uma vez eu agradeço essa oportunidade, dizer para você que eu sou um apaixonado pela política, pela boa política. Você vê como as coisas são engraçadas, né? Meu avô foi vereador e prefeito da cidade de Adamantina, interior, bem interior do estado de São Paulo. E lá eu trabalhei quando eu comecei a fazer a faculdade de Direito, no primeiro ano da faculdade eu fiz estágio na prefeitura de Adamantina. Que legal. E acabei me envolvendo numa campanha eleitoral em Adamantina em 2004. Perdemos a eleição, né? O prefeito não conseguiu fazer o seu sucessor lá. E eu acabei vindo para Campinas, logo depois da derrota da eleição. Falei, eu não posso ficar aqui não, vou embora. Vou embora, Mas não posso ficar no seguinte sentido, eu tinha alguns amigos, eu falo isso para todo mundo que eu tenho a oportunidade de contar um pouquinho da minha história, que falavam, Vinícius, por que você não fica aqui? Você tem tudo aqui. Eu falei, cara, eu não quero, tudo para mim não é isso que eu tenho aqui. Eu quero um desafio maior, quero crescer, realização. E acabei vindo para a cidade de Campinas, né, onde eu tive a oportunidade de trabalhar, estudar. Em 2005 eu vim para cá. E em 2005 até 2012 eu trabalhei no escritório de advocacia, né, fiz faculdade de Direito, me tornei advogado, passei na OAB. E em 2012 tive a oportunidade, fui convidado para fazer parte do governo Jonas Donizete, do ex-prefeito Jonas. Fiquei 4 anos na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Turismo. Lá tive a oportunidade, a honra, o privilégio de fazer parte da coordenação da obra de revitalização da Avenida Francisco Glicério, que hoje é uma obra... das maiores obras, né, da cidade de Campinas. Exatamente, né? É uma obra referência. E depois que acabou a obra que a gente deu o valor de que é uma obra referência no país, porque ela teve um cronograma que foi cumprido de 1 ano e 3 meses de obra, sem um dia de fechar o comércio, não fechamos o comércio nem um dia. Você pega o exemplo da 3 de maio, que foram quase 5 anos, metade da extensão, a Glicério 1,4 km, nós conseguimos cumprir a meta de 1 ano e 3 meses. Depois tive a oportunidade de ir para a Secretaria de Habitação, como diretor da Secretaria de Habitação. Depois fui convidado para ser secretário de Habitação em 2019 e presidente da Coab de Campinas. E falo, sem sombra de dúvida, não sou eu que estou falando, são os dados.
o que foi feito ali na Secretaria de Habitação não foi feito em 60 anos. O que nós fizemos em 4 anos. E quando eu falo nós, é um time. Como você está aqui rodeado de pessoas, de uma equipe. Sim. Lá também no Poder Público você não faz nada sozinho. É um time, é uma equipe, é trabalho. É trabalho coletivo, conjunto. É isso. E para minha surpresa, e falo isso para todo mundo, para minha equipe que me conhece, o desafio é grande na Secretaria de Transporte. Esse ano fui convidado pelo prefeito Dário de assumir essa pasta. 8ª cidade do país. Muitas pessoas não têm essa noção. Mais de 1 milhão de veículos rodando aqui diariamente. Mais de 500 mil usuários do transporte público diariamente. Um desafio enorme, onde é possível fazer, é possível inovar. Então essa é a minha trajetória no Poder Público. Estou como secretário de transportes e mais uma vez eu agradeço a essa oportunidade de estar podendo fazer esse bate-papo com você aqui. Você que é uma pessoa super respeitada, Obrigado, é uma pessoa que tem uma competência incrível, que eu acabei... a gente já conversou uma vez, né, no passado. E agora, tendo essa oportunidade, eu só tenho que te agradecer dessa oportunidade e parabenizar esse trabalho que eu acho muito legal aqui. Nós vamos levar hoje políticas públicas, vamos falar sobre acessibilidade, que é algo muito importante, que inclusive, secretário, eu queria aproveitar, chamar de Vinícius, não pode chamar de secretário. Gente, ele quer porque eu chamo ele de Vinícius. Eu acabo esquecendo, por costume, fico chamando de secretário. Eu preciso já começar o nosso bate-papo, Vinícius, te parabenizando pelo excelente trabalho que a Secretaria de Transporte tem feito em prol de acessibilidade e de gerar mais inclusão na cidade de Campinas. Tudo que é coisa boa a gente tem que falar, né? Porque às vezes as pessoas estão muito acostumadas a só falar das coisas ruins. Mas e as coisas boas, né? Vamos levar as coisas boas também adiante. Por exemplo, nosso podcast hoje está sendo interpretado aqui. Então nós temos a intérprete de Libras do lado esquerdo. Legal. Aqui na janelinha. Aqui na janelinha, olha aqui. Ela tá, é a Beth que está interpretando a gente aqui, está gerando toda a acessibilidade. Quando a gente gera, por exemplo, a janelinha com Libras, a gente dá possibilidade, a gente cria condições da nossa informação, da nossa conversa, chegar em mais locais, com mais pessoas e com certeza gerar a inclusão que tem que ser gerada. Por exemplo, a Glicério, hoje ela está repleta nos semáforos com uma tecnologia de acessibilidade que eu queria que o Vinícius contasse um pouco para a gente. Como que é isso, o que aconteceu e como está a Glicério hoje? O que é importante dizer, você vê que é um trabalho, todo trabalho que você faz no Poder Público, ele tem um começo, né? E com a revitalização da Avenida Francisco Glicério, lá em 2015, foi instalado o piso podotátil em toda a sua extensão, né? Não existe outra avenida, eu desconheço, que tenha isso. Sim, então, nessa revitalização, todas as rampas de acessibilidade, todos os cruzamentos, todos com piso tátil lá, aquele piso, né, que direciona, né? Então, começou em 2015. E agora, na INDEC, né, na Secretaria de Transportes, nós tivemos, aí eu faço questão de falar, né? Como eu disse para você, Danilo, é um time. A equipe da INDEC foi fantástica, criou esse programa, né? Esse semáforo sonoro, né? Do deficiente visual. É um botão, né? Que o deficiente visual possui. Ele aperta esse botão, o semáforo para e começa a fazer um som, né? Emite um sinal. Emite um sinal, automático GPS, emite um sinal. O semáforo fecha, vem o som, você pode atravessar enquanto o som está sendo tocado. Então, assim, em 10 cruzamentos nós instalamos esse tipo de projeto, essa tecnologia do semáforo sonoro para os deficientes visuais. Pretendemos ampliar esse programa nas principais cruzamentos da nossa cidade, mas acho que já foi um grande avanço, né? Acho que o Poder Público nunca vai faltar coisa para fazer. Mas o que eu falo muito? É importante as pessoas participarem. Então esse tipo de programa, por exemplo, é uma oportunidade da gente chamar a nossa atenção, de todos nós, seres humanos. Aqui não está o secretário apenas, é um ser humano. De ouvir ideias, sugestões, aonde está precisando, aonde a gente pode fazer mais. E é isso. Eu acho que esse projeto da Glicério é uma referência e deu certo. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, Vinícius, dos principais projetos de políticas públicas hoje ligados às pessoas com deficiência. Desde do surdo, do cadeirante, do cego, quais são os projetos hoje em evidência dentro da Secretaria? Nós temos aqui uma coisa importante que foi criada na cidade de Campinas, né, que é o PAI Serviço, né, o Programa de Acessibilidade Inclusiva.
é extremamente importante divulgar através do site da INDEC, as pessoas conseguem se cadastrar nesse projeto. Temos 43 vans e 2 ônibus acessíveis. Esses veículos buscam as pessoas e nós fazemos o transporte na cidade inteira e é subsidiado. Nós pagamos, né, o município paga esse transporte, as pessoas não pagam por isso. É um programa extremamente importante, que deve ser maior divulgado, né? Eu peço a sua ajuda com relação a isso, viu, Danilo? Esse PAI, as pessoas, você vê, às vezes as pessoas vão ver nas vans ou em alguns ônibus, na verdade 2 ônibus e 43 vans, o PAI, né? O PAI, Programa de Acessibilidade Inclusiva, é um programa que deu certo e tem dado resultados. Nós temos hoje quase 1.300 cadastrados, né, mensalmente, usuários que a gente faz o transporte de forma inclusiva, aí, como você disse. Muito bom. Os ônibus hoje, Campinas ela tem uma frota de ônibus enorme, né? Sim. E quando nós falamos em pessoas com deficiência, nós temos também os ônibus conectados para as pessoas, por exemplo, os cadeirantes. Sim. Quais são as políticas públicas para a comunidade surda, para as pessoas que possuem deficiência visual, para os cegos? Quais são as políticas públicas hoje que estão sendo implantadas na cidade, secretário? Tem algo que é importante também mencionar, né? Eu falo muito da transparência e tem uma coisa que eu gosto muito de dizer onde eu vou. Quando a sociedade, de uma forma geral, ela acredita o seguinte, que o secretário vai sentar na cadeira ali, ou o prefeito, e vai salvar o problema da cidade em 24 minutos, meia hora, em um dia. Não vai, sozinho não vai, então é juntos. Então, um exemplo que eu gosto de dar, a sociedade tem que participar. Nós somos uma gestão transparente, a sociedade tem que participar da gestão quando a gestão é aberta. Ela deve ser aberta, mas tem muita gestão que não é. As pessoas fazem sem ouvir ninguém. Nós não, nós queremos ouvir, queremos opiniões, sugestões, críticas construtivas. E um exemplo que eu dou para você, por exemplo, você falou dos ônibus aí, nós temos quase 1.000 ônibus no sistema hoje, na cidade de Campinas. Todos têm elevador. Ah, o elevador não funcionou. Gente, eu com todo respeito, todo mundo tem problema. Às vezes você sai com o carro de casa, quebra. Não é para quebrar, é para funcionar. Às vezes vai ter o problema. Não é para ter o problema. Então, todos os ônibus da nossa cidade são acessíveis. Uma coisa que é importante... Isso, desculpa te cortar, Vinícius, isso é um dado muito importante, né? Sim. Você ter 100% dos ônibus acessíveis numa cidade, numa metrópole como Campinas, é algo muito relevante. É importante, né? E muita gente, porque você sabe que não são todos que usam isso. Então, as pessoas às vezes não enxergam isso, nem vê. Agora, eu levo como uma coisa que é importante dizer... que é a nossa obrigação, né? Nós temos uma obrigação, né? Eu acredito que, como eu disse para você, não somos sozinhos, né? Não é sozinho que a gente vai resolver os problemas, mas em conjunto. Mas é nossa obrigação dar a solução, sendo eficiente. Então, um exemplo que eu trago aqui, né? Sobre, por exemplo, você disse com relação ao deficiente visual também no transporte público. Uma demanda que chegou para mim através do Instagram, né? Eu sou uma pessoa que... Claro que tem uma pessoa que me ajuda nas minhas redes sociais, né? Que inclusive está aqui, a Larissa. Jornalista, né? Está querendo se atualizar agora aí, eu fico muito feliz de ouvir isso. Agora, ela sabe de uma coisa, eu respondo todas as mensagens do Instagram, do Facebook, do Twitter, qualquer coisa que chegar eu vou responder, Danilo. Pode ser positivo ou negativo, eu vou responder. Se você entrar no meu Instagram hoje e clicar lá em ligar, é o meu telefone pessoal que está lá, é aberto. Eles ficam loucos com isso, mas é aberto. Eu sou uma pessoa transparente. Eu penso assim, escolheu estar no serviço público? Você tem que estar, você tem que estar. Escolheu ser servidor, escolheu servir, escolheu ser transparente. Eu penso assim. Então, uma deficiente visual fez uma reclamação de, sei lá, 30 linhas, criticando muito a falta de apoio quando ela entra dentro do ônibus, que já é difícil, porque ela entra pela porta de trás muitas vezes, né? Porque hoje o deficiente visual, o deficiente... Tem a isenção. Ela tem isenção, então ela entra pela porta de trás. Se ela não tem aquele cadastro, né? Porque ela pode fazer um cadastro na Tanzurk e entrar pela porta da frente. Mas quando ela entra pela porta de trás, normalmente ela senta lá no fundo, não consegue chegar lá na frente e não consegue falar com o motorista onde ela quer descer.
né, para orientá-la. Não existe uma orientação. Não existe. E aí falar para você que eu vou colocar 1.000 pessoas nos 1.000 veículos é inviável. Se já tiraram um cobrador lá atrás, né, para reduzir a questão do custo do sistema, né? Que nós fizemos então? Nós vamos agora, né? Já deve estar sendo feito isso inclusive, mas o que eu quero dizer? Foi através de uma demanda na rede social. Em todos os bancos lá na frente, nós vamos colar um adesivo e vai ficar reservado para o deficiente visual. Muito bom. Então a pessoa ela entra pela porta da frente. Sim. E aí o banco da frente do primeiro ao próximo ao motorista é destinado para pessoas com deficiência. Exatamente. E aí ela vai poder falar com o motorista e ser orientada. E uma outra coisa que em breve, né, nós divulgamos recentemente sobre a licitação do transporte, que vai ser falada no dia 22 agora de novembro, é que nós pretendemos colocar a questão do som, né, como você disse agora há pouco, né? Sim. A questão do som, Os alertas sonoros. Os alertas sonoros com o nome da estação, né? Estação Satélite Íris. Vem o som. Sim. Né? E, gente, isso é tão básico na minha visão. Inclusive, essa é uma demanda que chega muito para mim, Vinícius. Danilo, nós estamos, por exemplo, a pessoa vai para São Paulo e é uma rotina. As pessoas que, na verdade, residem em São Paulo, na capital, e utilizam transporte público, já está acostumado. Parece que vira tipo uma coisa tipo natural. Mas, na verdade, não é só o natural. É o inclusivo, né? É o acessível. De você estar numa estação de metrô, por exemplo, e aí você sabe, quando você chega numa estação, existe um sinal, um alerta sonoro, estação Jaguaré, porta direita, lado direito, estação Tietê, lado esquerdo, desembarque pelo lado esquerdo. Isso gera inclusão para a pessoa que possui uma deficiência, né? Isso é muito importante. Eu falo muito, Danilo, muito bom o que você falou agora, né? De forma muito clara. Eu falo muito para a minha equipe se colocar no lugar dos outros. Né? Às vezes chega um pedido na secretaria, e é de praxe isso, viu? Não estou brincando, não. Chega um pedido na secretaria de determinadas pessoas pedindo para estender a linha, porque ela anda 1 quilômetro para pegar o ônibus. É simples você sentado lá na sua cadeira falar assim, não, vai lá andar 1 quilômetro todo dia, vai lá pegar o ônibus, vai lá, todo dia 1 quilômetro, à noite, de manhã. Na madrugada. Vai lá. Às 4, 5 da manhã. Eu devolvo e falo, vai lá e põe a linha, é para pôr. Se tem um bairro novo, uma tem demanda, que pôr. É responsável, ou não tenha transporte público. Se tem que ser acessível, tem que atender a todos. Esse é o objetivo. Então, eu acho que é muito importante essa pauta que você vem trazendo e a Secretaria de Transportes em toda, com relação às políticas públicas, está como prioridade a questão da acessibilidade. Eu falo muito, tem uma frase que eu digo muito, secretário, que é o seguinte: o que é bom para a pessoa com deficiência é bom para todo mundo, né? Por exemplo, se você fala de mobilidade urbana, por exemplo, uma calçada que é acessível, ela não é só boa para a pessoa que tem uma deficiência física e está usando uma cadeira de rodas. Por exemplo, a minha esposa já passou maus bocados com o carrinho do bebê, porque o carrinho do bebê não conseguia estabilizar, e a criança ficava, minha neném, a Isa, por exemplo, que é recém-nascida com 1 ano, minha bebezinha, ela ficava se batendo toda dentro do carrinho. Se você tem que ir bem devagarzinho para conseguir trafegar muitas vezes período não tem nem curto, rampa, né? Muitas vezes não tem nem rampa. Então, se é bom para um cadeirante, vai ser bom para uma mãe, vai ser bom para um idoso, porque todo mundo um dia vai ficar idoso, né? As pessoas que conseguirem chegar na maioridade vai ter também essa dificuldade. Então, o que é bom para a pessoa com deficiência é bom para todo mundo, né? E quando nós temos políticas públicas que realmente pensam de uma maneira inclusiva e acessível, você tem um resultado positivo. Quais são os maiores resultados positivos hoje da secretaria? O que eu gosto de falar muito, né? Eu gosto de falar dessa questão do pai, que eu acho que é extremamente importante. Essa questão do deficiente visual, do banco, é uma questão importante. Eu venho falando muito, Danilo, as pessoas, todo mundo sempre, eu penso o seguinte, todo mundo que hoje alcançou um objetivo, um dia começou. Sim. Então, vamos falar de rampa de acessibilidade, como você disse aí. Ah, tá faltando? Tá muito, muito. Mas o que acontece? Se você fizer 100 por mês, são 1.200 no ano. Em 4 anos são 4.800. Em 8 anos, e vai multiplicando. Em 30 anos, Campinas,
a primeira cidade. ou não, Sim. ou 20, ou 10, ou 5, ou uma, né? mas tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. E como você disse, aonde você vai, você vê, até nas ruas do Cambuí, Sim. né? Às vezes eu vou em lugares, as pessoas falam, mas aqui não tem calçada. Vai no Cambuí, também não tem. Tem calçada lá que não tem. Você tá andando, tem um poste na frente. Sabe que eu tenho uma experiência muito interessante, Vinícius, com rampas de acessibilidade. No Guarujá, na Praia da Enseada, próximo ali, eu tenho próximo do Hotel Ibis ali na Praia da Enseada, conforme você atravessa a rua onde tem os restaurantes e tudo mais, para você ir para a praia, tem a faixa de pedestre, né? Mas a rampa de acessibilidade não está na frente onde está a faixa, a rampa está do lado. Então, para a pessoa poder atravessar pela faixa de pedestre, a pessoa, na verdade, ela tem que sair da rampa, ir para o asfalto, ir pelo asfalto, para depois entrar na faixa de pedestre. Então, quer dizer, é uma falta de respeito com políticas públicas para as pessoas com deficiência que a gente vê hoje acontecendo. Em pleno ano de 2021, 2022, a gente ainda vê acontecendo. Agora, isso é um desrespeito que as pessoas, elas me queixam, inclusive, elas falam comigo. E um dia eu recebi um e-mail falando sobre essa rampa, e eu estive em Guarujá e eu quis ir presenciar. E realmente, Vinícius, existe em Guarujá e eu mesmo vi com meus próprios olhos. Agora, o que as pessoas também elas falam bastante é com a falta de preparo em todo o estado de São Paulo, na verdade. Isso é uma reclamação, uma queixa meio que generalizada. A falta de preparo dos profissionais da área de transporte público para as pessoas com deficiência. Por exemplo, treinamento adequado em libras para que o motorista saiba se comunicar com uma pessoa surda, por exemplo. Esse tipo de projeto, de programas, Campinas já tem alguma coisa assim? Nós estamos envolvendo isso, foi bom você falar nisso. Eu fiz uma reunião recentemente com o SEST Senat, né, que é o Sistema S, né, os empregadores já pagam, né, essa questão quando recolhem o INSS, né, que é um imposto federal. E nessa reunião com o SEST Senat, eles se colocaram à disposição para oferecer cursos de capacitação, inclusive de acessibilidade, para os motoristas do transporte público. Que incrível. Eu pedi também um curso para os agentes de mobilidade, que eu acho que é extremamente importante. As pessoas têm uma visão dos agentes totalmente equivocada, né? E na minha visão, né, os agentes de mobilidade, eles são os agentes em defesa da vida, mas se você cometer uma infração, né? Se você cometer um crime, quer dizer, se você fizer essa correlação, né? Você mata alguém e não vai preso. Você passa no semáforo vermelho, não vai levar multa? Vai levar multa. Vai levar multa. Se você cometer um crime, automaticamente você vai ser julgado, enfim. É a mesma, né? E eu gosto de falar, só aproveitando eu sei que você tem uma audiência muito grande, é um dado interessante. Num radar instalado em qualquer local da cidade, apenas 6% dos carros que passam ali levam multa. Danilo, 6% de 100 mil são 6 mil carros. Correto? 94 mil não levam multa. Quem está errado? Não são os 94 mil, né? Então, eu falei dos agentes, eu aproveito para falar, porque também acho que eles, né, na maioria das vezes, estão em locais que eles podem ajudar a acessibilidade. Eu falo muito isso, né? Às vezes eu tenho um diretor da INDEC que chama Sardinha, não sei se você já ouviu falar, não é um cara muito que eu respeito muito, que tem um jeito de trabalhar que eu gosto, sabe? Resolve. E pergunta para ele um dia, se eu estiver andando em qualquer lugar, eu vejo um buraco, eu na hora já anota. Não, eu mando para ele na hora, foto e já. Sardinha, esse buraco aqui não tem condição, né? Os agentes, Vinícius, a rampa de acessibilidade, vamos fazer aqui. Aqui precisa disso, vamos no terminal criar uma rampa. É isso que eu falo. Então também são pessoas que com capacitação e se colocar no lugar. Você falou uma coisa que é extremamente importante. Você atendendo, né, o idoso, o cadeirante, o deficiente visual, o surdo, você vai estar atendendo todo mundo automaticamente. Então, acho que todo mundo pode participar. Nós lançamos uma campanha recentemente, que é o 3Rs, né, que é o Repense, Reduze e Respeite, que é com relação à educação de trânsito.
não é uma campanha para o motociclista só, né, nós divulgamos que a campanha é para os motociclistas, mas não é só para os motociclistas, é para a sociedade, Sim, porque muitas vezes você faz uma conversão errada, você derruba um motociclista. Você não viu, mas você fez errado. você fez. Ou ele também pode errar, ou o pedestre tudo isso Inclusive, esse tipo de acidente é o que mais gera deficiência entre os motociclistas. Uma Exatamente. amputação, ou talvez uma fratura na coluna, e que essa pessoa ela vai, consequentemente, para uma cadeira de rodas ou gerar uma deficiência, talvez até por invalidez. Exatamente. E o que que é legal? Você vê que existe eu gosto muito de falar de pilares, né? Você tem o pilar, as políticas públicas, mas você tem a educação de trânsito. Então precisa focar. Você tem os programas de acessibilidade. Você não pode esquecer da educação para evitar que a pessoa sofra um acidente e tenha um Sim. problema, como você disse. Então são vários pilares que você não pode deixar de focar em todos para atender o maior número de pessoas, de usuários. Falando sobre o atendimento dos usuários também, Vinícius, eu notei, por exemplo, semana passada eu estava no Shopping Dom Pedro, aqui em Campinas, um dos maiores shoppings na América Latina, inclusive, a quantidade de vagas para pessoas com deficiência, eu vejo que está aumentando em Campinas, né? Está havendo uma preocupação bem coletiva no âmbito do tanto o empresário, o gestor, como também da Secretaria, por exemplo, de Transportes hoje, em incentivar, né, que haja e que respeitem as vagas para pessoas com deficiência. Quem que pode usar? Porque existe existe um prognóstico em cima de quem realmente pode usar, né? Às vezes a pessoa... Eu estava fazendo um podcast com a Carla Godoy, uma grande amiga nossa, que ela é surda, inclusive, e a Carla fez um comentário. Ela falou, Danilo, eu parei numa vaga para deficiente, e aí passou uma pessoa do lado, meio que... O que você está fazendo aí? Você não é deficiente? Porque ela levantou do carro, a pessoa esperava, ou ela é uma cadeirante, ou ela é uma amputada, né? Mas não, ela era surda. E o surdo também tem direito à utilização da vaga da pessoa com deficiência. Quem são realmente as pessoas que têm direito a utilizar a vaga? O Danilo, eu acho que é importante aproveitar esse momento, porque eu falo que a sociedade ela vem, na minha visão, evoluindo. Então, conforme todos, não todos, mas a grande maioria, na minha visão, elas buscam informações, vão cobrar. Então, como você disse, a pessoa olha e fala, às vezes você para errado, qualquer pessoa vai passar e falar, viu, você não é, o que você está fazendo aí? Antigamente não, né? As coisas eram mais, né? Tem pouca vaga, né? Agora não, acho que assim, eu acredito que, principalmente, você falou dos shoppings, né? Eles acordaram, né? Estão cumprindo, né? Com a questão... Tinha muita vaga, tinha bastante vaga. Tem bastante vaga hoje em dia. Fiquei muito feliz quando vi aquele monte de vaga. E acho que é extremamente inteligente, né? Porque eles estão atendendo o público deles. Eu falo isso onde eu vou, né? Às vezes as pessoas têm que fazer uma contrapartida, mas beneficiando o seu empreendimento, né? Sim. Então, assim, pelas normas aí, os idosos, né, deficiente visual, todos têm direito aí da categoria. Deficiente visual, deficiente físico, A gestante, idoso, a mãe que está amamentando. a mãe também. Então, assim, o que é importante? Existe hoje também o cartão, que você pode ir até no site da INDEC, depois eu posso te passar. Tá. Tem lá Vamos pôr depois que acabar a transmissão. A gente eu vou põe. pedir para a Letícia colocar na descrição do YouTube aqui, na parte de descrição, para a pessoa poder acessar. Que ela Tá, pode Lê? fazer o cartão. Coloca o link para Pode fazer o facilitar. cartão e parar com facilidade, sem ter, né? Porque na hora que você pega, como você disse aí da Carla, A Carla a Godoy. Carla, ela coloca o cartão aqui, Acabou, pronto. acabou, não tem, ninguém vai. É isso, né? Existe um procedimento, é que nem o idoso dentro do transporte público. Eu já ouvi dizer que tem gente que tem cabelo branco, às vezes aparenta ter mais de 60 anos e entra pela porta do fundo e não tem. Ele não tem direito. E ele nem mostra a carteirinha nem nada. Não, porque a lei não pede. Então, nós criamos na INDEC um cartão que você tem que, né, mas muitas pessoas não... Então, você vê que, né, às vezes a sociedade, mesmo tendo as normas, vai, de alguma forma, usar uma brechinha e... Vinícius, o que fazer para uma sociedade para gerar mais mobilidade, mais acessibilidade nos transportes públicos, não só de Campinas, como secretário, como advogado, qual seria o plano perfeito para acessibilidade no transporte público e mobilidade em qualquer cidade do Brasil hoje? Danilo, eu confesso para você que eu não sou o dono da verdade, estou longe disso, mas o que eu acredito?
eu tenho muita esperança das coisas, né? A minha determinação não acaba. E o que eu penso? Nós temos uma oportunidade, eu falo isso lá na Secretaria de Transportes, né, de salvar vidas. Eu vejo, estou dando um exemplo para você, eu vou chegar na sua pergunta. Às vezes 8 anos que as pessoas estão pedindo um semáforo num local, em um mês a gente instalou. Quantos acidentes tiveram naquele cruzamento? Quantas pessoas perderam a vida? Quantas pessoas ficaram paraplégicas? Então, o que eu penso? Nós temos condição de fazer as coisas, né? É só querer fazer. E eu peço para as pessoas ainda acreditarem que ainda existem pessoas do bem no poder público. É isso que eu penso, porque sozinho eu não vou conseguir te responder aqui como é que eu vou. Mas se nós trabalharmos juntos, igual eu falei para você, das redes sociais, um exemplo, se a sociedade se organizar e cobrar e participar, eu tenho certeza que nós vamos fazer mais e melhor. Muito bom. Quem quiser falar na secretaria, quiser falar com o Vinícius, como que faz para ter acesso hoje direto, Vinícius? Como eu disse, meu celular, até é perigoso falar isso, mas meu celular está no meu Instagram, né, aberto. Meu Instagram é @Vinicius Lima Riverete, mas a Secretaria de Transporte, né, tem um e-mail que é cetransp@campinas.sp.gov.br, e temos também o canal 118 da INDEC, né, que é um telefone 118, também é um telefone de reclamação, sugestão, enfim. E é isso. Você me acha, você pode ter certeza. Se você me mandar uma mensagem no meu Zap ou na minha rede social, você vai ser respondido de forma positiva, negativa, Vai acontecer. ou uma vistoria. Pergunta pro Rafael, que você conhece também, que está aqui, quantas mensagens eu mando para ele falando, ó, recebi isso aqui, precisa fazer a vistoria. Todo dia eu tenho uma mensagem. Então, assim, é nossa obrigação, Danilo. E você sabe, Vinícius, que foi essa sua mobilidade, essa sua mobilização até digital que me despertou e falar, eu quero trazer muito Vinícius aqui, porque eu acho que são coisas importantes, que vale a pena a gente divulgar, vale a pena a gente mostrar que é um excelente trabalho que você tem feito na secretaria. Tá? Parabéns ao governo, parabéns a você, a toda a tua equipe, e eu estou muito feliz de ter tido você aqui no nosso bate-papo. Eu agradeço a você, Danilo, e faço questão de falar de um último tema, se possível. Claro, vamos lá. Mas eu vou falar que é importante, né? Que para mim isso é acessibilidade também, de uma outra forma. Nós criamos um aplicativo chamado Bela, né? Botão de emergência na luta contra o assédio. As mulheres que sofrem assédio dentro do transporte público hoje têm um aplicativo na INDEC. Isso é acessibilidade para mim. Com certeza. Antes elas não tinham essa possibilidade, então hoje elas entram no aplicativo da INDEC. Eu estou dentro do ônibus, né? Estou sofrendo um assédio, né? Eu entro no aplicativo. Aqui tem um botão chamado Bela, como eu disse, e você registra o número da linha e também o número da linha, o horário, enfim, algumas informações de forma muito rápida. Uau. Automaticamente a guarda municipal vai seguir o trajeto do ônibus e vai buscar o assediador. Se a pessoa que sofreu assédio não conseguir na hora fazer esse registro, por se sentir ali constrangida, ela desce do ônibus e tem um botão registro de denúncia, que ela vai poder dar as características do assediador. Então eu acredito que esse botão também foi lançado pela equipe técnica da INDEC, que deve ser divulgado, que é um botão extremamente importante. Então, desculpa... Como que faz para... Qual é o nome do aplicativo? O aplicativo é o da INDEC, né? Você pode ir no iOS ou no Android, né? Vamos colocar o link também depois na descrição. Vamos colocar. E dentro desse aplicativo da INDEC tem essas duas opções que eu falei. Bela, botão de emergência na luta contra o assédio, e também o registro de denúncia. Muito bom. Vinícius, obrigado pela tua participação. Nosso bate-papo foi curto, foi rápido, mas bem objetivo. Espero poder ter você novamente para a gente falar sobre outros projetos de políticas públicas na nossa cidade, voltado à mobilidade, voltado à acessibilidade e aos transportes públicos também. Muito obrigado pela tua presença. Eu que te agradeço mais uma vez. Prometo não falar mais, porque senão eu fico aqui 5 horas falando. Obrigado e parabéns para você, por toda a sua equipe. 50 minutos de live já, por viu? Por toda a sua equipe aí, parabéns. E mais uma vez, Danilo, obrigado. E assim, não desista, continue na sua trajetória aí, porque obrigado, Vinícius.
coisas boas vão acontecer, você pode ter Vão sim. certeza. Não desista, persista. Gratidão. Fechou? Obrigado para você também que esteve junto com a gente aqui no nosso podcast, Danilo Palma, SP, todas as minhas redes sociais. E iOS você pode baixar também pelos os aplicativos das redes sociais, e o Instagram, Facebook, o Spotify e também o YouTube, conferir todo esse conteúdo e muito mais. Quero aproveitar e convidar você para acessar o meu site www.danilopalma.com.br e a gente se vê no próximo podcast. Obrigado, Vinícius. Obrigado. Valeu, gente. Até mais. Tchau.